Não vai ser um vídeo bom hoje. Já tô deixando aqui a letra, porque a pessoa aqui tá com energia muito baixa. Tô fanha, doente, como vocês podem ver. E não tô feliz com essa obra, porque estamos há um mês parado aqui. Aí vocês vão entender já por quê. Mas não tô feliz, porque é só prejuízo, né? Coitada aqui da pessoa que tem que ficar aguentando. Eu não sirvo pra isso, gente. Sou uma pessoa impaciente, sou nervosa. Isso daqui não dá pra mim. Mas eu vou contar pra vocês por que a gente chegou nesse pé aqui de um mês de atraso de obra. Por que as coisas estão bem paradas, bem atrasadas. A gente andou com algumas frentes, mas não o suficiente para dizer assim, nossa, como a obra andou, né? Não chegamos nesse ponto ainda. Eu espero que daqui a umas 2 semanas a gente retome com gás mesmo aqui. Mas a gente teve dois BOzinhos aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu tô colecionando BO, né? Vocês vão achar que eu sou mó pé frio, mas não é, gente. Obra que não dá problema, eu não acredito nessa história. Mas aqui tem muita coisa que tá fora do meu controle, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que tá pegando. Bom, da série mais um previsto. Prédio velho, né, gente? Tem coisa que a gente já imagina que vai acontecer. E aí, o que temos aqui? Cano da prumada de água. Muito podre, porque era tudo de ferro, né? Antigamente. Só que, com o tempo, isso daqui vai corroendo. E ele corrói por fora, por dentro, ao estado. Olha o estado desse cano, que maravilha. E às vezes, mesmo deteriorado desse jeito, às vezes ele ainda está íntegro. Mas não era o caso do nosso cano. E aí que precisamos trocar a prumada de água. Tem nenhuma novidade, prédio velho, coisa mais normal. Só que acontece, a prumada de água é um cano único, que começa lá na caixa d'água e desce em todos os apartamentos do prédio, tá? É o mesmo cano. Então, o que acontece? Quando você precisa trocar um cano desse, tem que envolver o condomínio, o vizinho, não é nada simples. E o cano, ele começa, a emenda dele é sempre no topo do seu apartamento até o topo do apartamento de baixo. A pessoa do apartamento de cima, em algum momento, já tinha trocado o trecho dela de prumada. O nosso não estava trocado. Então, neste momento que a gente está com tudo aberto, é hora realmente de ver como estão essas prumadas, se elas estão íntegras ou não, e conversar com o condomínio, porque a prumada é responsabilidade do condomínio, tá? Isso não é nossa responsabilidade. Então, quem arca com o custo, quem autoriza, tudo mais, sempre é o condomínio. Então, precisamos mostrar para o condomínio em que estado estava, qual seria o custo para trocar essa prumada e pedir autorização. Só que aí o condomínio também precisa acionar o apartamento de baixo. E aí que começam os nossos dramas, né? Porque acho que a pessoa do apartamento de baixo não queria trocar. Então foi uma novela até a gente chegar num consenso, num acordo amigável para ambas as partes, até conseguir fazer a troca da prumada. Só que a gente não conseguia seguir com essa prumada do jeito que estava. Então, os trabalhos foram ficando lentos, ainda dava para fazer alguma coisa aqui na obra, mas foi tudo ficando lento. Nesse meio tempo, apareceu o meu segundo BOzinho, que é uma outra obra nossa que exigiu atenção, inclusive do pessoal daqui da obra, que é a mesma equipe. Então, a gente deslocou todo mundo para essa segunda obra para dar foco lá. E aqui tá pagando pato, entendeu? É isso que tá acontecendo. Então, por conta dessas duas frentes, a gente tá com a obra parada. Então, ela andou bem pouquinho, mas conseguimos trocar nossa prumada, finalmente, glória a Deus. E eu vou mostrar pra vocês aonde que foi essa troca de prumada. Então, só pra vocês se localizarem onde a gente tá, aqui no apartamento. Essa parede aqui era aquela parede que dividia os 2 banheiros. Então, aqui eu tinha aquela tripinha do banheiro da suíte, e aqui eu tinha aquele banheiro comprido social. Então, como a gente mudou bem o layout aqui, a gente demoliu boa parte aqui da parede, e aqui a gente tem essa prumada de água fria. Essa já é a nossa prumada nova, de cobre trocadinha. Então, lá em cima, dá para ver a emenda com o que já existia. Então, existe já o do apartamento de cima, que invade um pouco o nosso, aí a gente faz a troca, pode descer, vem descendo com ela aqui, isso, desce aqui,
e pode mostrar ali, ó, e atravessa a laje até o apartamento de baixo. E aí lá embaixo faz a emenda novamente com o próximo trecho. Assim que funciona a aprumada do prédio. Então vinha dessa aprumada, dá até para ver que tem a ramificação ali que a gente já inutilizou, porque não usaremos mais, mas era o que alimentava aqui principalmente a descarga, tá, dos banheiros. Como a gente não vai mais usar válvula hidra, vai ser tudo caixa acoplada, a gente vai usar outra ponto de água fria que também é existente, mas que está no outro banheiro sem problemas nenhum. Mas como vocês podem ver, aqui a gente já está na laje, tá? Lembra, a gente abriu aqui a nossa laje rebaixada. Então, aqui onde eu estou pisando não é contrapiso, é laje. A gente precisou descascar tudo aqui, quebrar, abrir um buraco aqui no chão. Então, se eu olhar aqui pelo buraco, dá pra ver o vizinho lá embaixo. Então, abrimos aqui. Quando chegou no vizinho ali embaixo, editor, depois põe a foto, por favor. A gente precisava preservar o máximo possível este banheiro, porque um dos banheiros estava completamente revestido, novinho, e o outro banheiro não era totalmente revestido as paredes. Então, nosso foco era tentar fazer a troca por este banheiro que não tinha o revestimento. Então, foi um trabalho assim, bem delicado para preservar, para não estourar a parede do outro lado na hora que tivesse tentando liberar esse cano aqui. Sucesso alcançado, conseguimos. A galera que trabalha comigo é muito boa. Então, conseguimos, sucesso alcançado. Então, estamos aqui com a aprumada, ela tá alguns dias abertinha, só para ver se a gente não tem nenhum vazamento. Falta a gente colocar papelzinho nas emendas, para ver se ele molha de um dia para o outro, é isso, e podemos fechar. Então, a gente nunca fecha nada sem ter feito teste de estanqueidade, sem ter certeza que as coisas não estão vazando. Porque depois o problema é muito pior. Então é melhor ficar uns dias aberto, a gente avalia. Aqui já tá correndo água normal, foi um serviço que conseguiram fazer bem rápido, então ficou um dia interditada aqui essa aprumada, mas foi um dia só. E dos apartamentos para baixo do meu, né? Então um só que acabou sofrendo um pouco. Os demais não afetou tanto. Então aqui foi sucesso. Agora eu posso mostrar um pouquinho que a gente conseguiu fazer aqui no apartamento, fora a troca dessa aprumada. Então vamos pelo menos ver as coisas que andaram, que a gente conseguiu já fazer um pouquinho aqui e ter um pouquinho de deleite. Então aqui na parte do banheiro, a gente já conseguiu fazer os fechamentos que a gente precisava. Pensar aqui na nossa janela do banheiro, mas acontece comigo e eu aposto que acontece com todo mundo que já passou por obra, que é a nossa amiga Jaque. É assim, você mexe em uma coisa, aí, já que tô mexendo em tal coisa, vamos mexer também numa outra coisa? Problemas, né? Porque quanto mais mexe, pior fica. Então assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tô eu aqui mexendo no que não deveria mexer. Este projeto estava redondinho, maravilhoso, lindo, eu não ia mexer em nada. Tava perfeito, né? Dentro dos meus parâmetros. E depois que a gente mudou todo o layout e teve essa pausa na obra, acaba dando ideia, né? Porque você fica vendo, a coisa não precisa correr tanto, então a gente não sabe se mexe ou não mexe nas coisas. Então essa janela do banheiro, pra mim, é uma Jaque. Eu não sei se eu mantenho ela desse tamanho, se eu faço ela maior, não sei ainda. A princípio vai ficar desse tamanho aí mesmo. É um bom tamanho de janela, mas é que eu sou a pessoa da luz. Quanto mais luz entrar, pra mim melhor. É sempre assim. Só que aí eu comprometo toda a parte de espelho, enfim. Pensaremos sobre o assunto, mas a princípio é aquilo ali mesmo. Mais uma frente que a gente conseguiu andar, que está concluída, só falta pressurizar. A nossa parte de frigorígena do ar-condicionado. Então todos os nossos pontos de ar-condicionado já foram devidamente instalados. Então a gente tem um ali no nosso estúdio, um em cada quarto e um aqui na sala. Então toda essa parte da rede frigorígena a gente já conseguiu passar. Aproveitamos também e já passamos gás, tá? O rapaz que faz, a empresa, né, que faz a troca da aprumada, também já mexe com essa parte de gás. Então a gente já aproveitou, relocou os pontos de gás conforme a gente precisava e já chamou a Comgás para ligar de volta. E aí o legal quando você faz isso, você começa a obra, você pede para desligar o gás, até por segurança. E aí você tem um tempo para pedir para religar de novo sem ser considerado uma nova ligação. Eles já vêm, fazem o teste de estanqueidade, passam laudo, tá tudo certo, e aí você segue o jogo. Então aqui já estamos com a parte toda de
de gás feita também. E começamos a demarcar algumas áreas, né? Então aqui tem alguns tijolinhos, marcando onde vai ser mais ou menos a nossa base de alvenaria da bancada, né? Então a gente tem a nossa bancadona de cozinha, essa daqui vai ficar uma bancada bem boa. Ela começa aqui, depois vocês vão entender por que ela não começa na ponta, mas ela começa aqui, vem até aqui. Ai, que maravilha, que bancada gostosa. Aí nesse trecho só que a gente não vai ter base de alvenaria porque teremos lava-louça. Então nesse trecho ela é interrompida mesmo. A gente também já fez algumas, quer dizer, todas as divisões de banheiro. Só falta a demarcação do closet, que aí é em drywall, então ficou para a segunda etapa. Nosso hall, lembra? Que distribui, ainda falta fechar aqui o nosso lavabo. Não fechamos ele ainda, mas já delimitamos a nova entrada da suíte, quer dizer, das duas suítes, né? Então aqui vai ser a nossa nova entrada da suíte 2, né? Que não era suíte, mas virou. Então aqui a gente vai ter a entrada, aqui para a lateral o banheiro dessa suíte e aqui o espaço que ficou livre para o quarto. Olha o perigo de eu andando para trás. Não façam isso em casa, crianças. Porque você pode tropeçar e se machucar feio. Mas ó, ainda ficou um belo espaço de quarto. Aqui cabe tranquilamente um armário nessa parede, cabe tranquilamente cama de casal. Ainda é um quarto muito bom. Pode ser escritório, aqui pode ser um monte de coisa. Então já estamos também com o nosso ponto de ar-condicionado. Não era para ser aqui, originalmente. Era para ser na parede da cabeceira. Aqui, foi até feito... Ia começar a cortar, tá vendo? Tava marcado, ia começar a cortar. Mas temos uma viga de contraventamento aqui, que é uma viga na diagonal. Tá? Então ao invés da viga estar passando assim, ela tá atravessando aqui. Então não dava, né? Teria que fazer uma caixa sobreposta à parede. E aí não acho que é a melhor solução. A gente então andou com esse ar-condicionado para a parede oposta. Poderia ser aqui também, mas como a nossa previsão aqui é ser o guarda-roupa, então achei ruim colocar aqui. Uma coisa que eu ainda não estou muito feliz, mas que eu não estou sabendo o que fazer porque a gente tem uma limitação técnica, né, estrutural. Para mim, esse banheiro aqui, da suíte 2, ele viria aqui, ó. Isso para mim é óbvio. E eu aumentaria esse banheiro. Só que bem aqui nesse canto, nessa quina, eu tenho outra aprumada. Então, ou eu fico com um pilar no meio do banheiro, ou eu fico com um banheiro menor. Aí eu não sei. Como eu disse, já que estamos muito amigas da Jaque, pode ser que eu vire pro empreiteiro e fale assim, então, não me mata, mas destrói essa parede que você já fez e já rebocou e traz ela pra cá. Existe essa possibilidade ainda. Orem por mim, pra eu parar de ter ideias mirabolantes aqui dentro. Bom, aqui é o nosso novo acesso da suíte principal. Então a gente vai ter esse corredor, aqui tá a porta. Algumas pessoas não gostam, eu gosto quando a porta abre num corredor e não direto no ambiente. Porque a gente não come com a abertura da porta circulação, porque ela já está enclausurada, digamos assim. Então ela já vai abrir numa limitação do próprio layout. Se essa porta fosse aqui, ela abre já na circulação. Então, ó, eu já não teria opção de ter essa porta aqui. Sim, eu sou da pessoa que se incomoda quando uma porta abre em cima da outra. Às vezes não temos opção e é o que tem para fazer. Mas aqui a gente tem opção, né? Então não faria esta opção de uma porta que abre em cima da outra. Então colocamos a porta mais para lá, ela vai abrir aqui neste pequeno corredor e aqui já temos a delimitação do nosso banheiro principal, da suíte principal. Então lá no fundo vai ficar toda para lá, ó, toda a parte de box, uma piazona ali na parede do fundo e o vaso sanitário tá ali naquele cantinho. Aqui a gente ainda precisa passar toda a tubulação. Essa semana eu estava discutindo com o empreiteiro como que a gente vai fazer. A princípio a gente ia esconder tudo numa base de alvenaria, que é a base que a gente vai fazer para pia, mas talvez a gente nem precise, talvez a gente use um sistema como se fosse uma carenagem, que é na parede, né? Ao invés de ser no chão. Então talvez a gente vai resolver tudo por esse enchimento na parede. Aqui
vai ser o nosso espaço de closet. Não está com o drywall ainda, mas já dá para sentir o espaço, porque ele é bem aqui, né, alinhado com a infraestrutura aqui do ar-condicionado, né, que o ar-condicionado está virado para lá. Então a gente tem esse U aqui todo para closet e o nosso quarto daqui para lá. E aqui tá ótimo, cabe até cama king, se quiser. E é um quarto que ele é tão confortável que mesmo tendo uma cama bem grande aqui, sobra muito espaço nas laterais da cama, eu ainda posso ter uma poltrona nesse quarto. Nesse sentido, também é muito confortável, mesmo tendo uma cama bem grande, eu ainda fico com uma circulação no pé da cama super confortável, não é aquela palhaçada de ter que andar assim, do que acontece em muito apartamento novo, que é tudo medidas mínimas. Então eu ainda posso ter uma circulação confortável no pé da cama, com um aparador embaixo da TV, que traz um conforto, né? Eu não gosto muito quando tá só a TV na parede e nada mais, né? E ela solta. Eu gosto de ambientar um pouco, ter um aparadorzinho, alguma coisa. E ainda assim eu tenho uma passagem muito confortável aqui no pé da cama. Então essa suíte tá bem agradável de tamanho. Se tudo correr melhor nesses próximos 15 dias, eu apareço mais cedo por aqui, tá? Não fiquem achando que eu dei um bolo em vocês. É só a vida acontecendo, tá? Mas se Deus quiser, daqui 15 dias eu tô de novo aqui mostrando como é que tá andando a obra e com mais cara de casa, tá bom?